Olá, bom dia, meus amores. A nossa aula de história de hoje, dia 30 de agosto de 2021, a gente vai ler e fazer a atividade da página 60, 61, 62 e 63. Olha, o tema da nossa aula de hoje é a preservação das primeiras formações urbanas. A gente já viu no capítulo 4, Espaços e Memória, que é exatamente patrimônios também. Aí hoje é continuando sobre patrimônio, tá bom? Patrimônios públicos, patrimônios privados, patrimônios históricos, patrimônios... O que é o patrimônio? É o conjunto de bens materiais e imateriais. Existe um lugar que é preservado geralmente pelo governo, que fica para história das pessoas, né? Para relembrar quem viveu antigamente, quando foi construída, conheceu, então a gente conhece hoje e no futuro ainda a futura geração vai conhecê-lo também, ok? Vamos fazer a leitura do nosso texto de hoje, página 60. Leia comigo. Cada cidade tem uma história diferente, considerando a sua origem, as atividades econômicas que influenciaram seu crescimento, os habitantes, os tipos de construções e os lugares de convivências, além dos hábitos e costumes do povo que mora no local, da população. Em algumas cidades pode existir uma construção antiga que é considerada um patrimônio. Isso significa que a construção é importante para a história do local. Patrimônio é um conjunto de bens materiais e imateriais que revelam a história de um lugar, de seu povo, de sua relação com o ambiente. Também apresenta marcas valiosas do passado que devem ser preservadas e transmitidas para as futuras gerações. Ao obter o título de patrimônio, a construção recebe proteção, tratamentos especiais para a sua preservação, como a Casa do Butantã. Ela foi construída no período colonial brasileiro, nos anos de 1700, com a técnica de taipa de pilão. A construção representa um dos modelos típicos de moradia rural paulista de São Paulo, de quando a cidade de São Paulo ainda era uma vila com algumas poucas casas e sítio, né? Olha, tanto de árvores ao redor dela, exatamente porque é bem antiga, né? Olha, essa cidade aqui, Diamantina, em Minas Gerais, que recebeu isso por causa de existir muito diamante lá, é aqui, vamos dizer assim, uma vila com várias construções. Aqui é um patrimônio aqui. Ela foi considerada um patrimônio cultural, então aqui ninguém pode mexer nela, ninguém pode transformá-la, só apenas cuidá-la. Só zelar por ela, para que ela não venha se danificar e cair, né? Ao passar dos anos, viu? Diamantina, porque de lá, então, ela se tornou patrimônio cultural, viu? Aí vocês vão fazer essa atividade, que é patrimônio, e pesquise e veja se você consegue fazer isso daí juntamente com quem lhe ajuda, tá bom? Agora vamos para a página 62. O meio ambiente é considerado patrimônio público e deve ser protegido para o uso coletivo. Patrimônio, o ambiente. O patrimônio natural é composto de paisagens naturais, da fauna e da flora, dos materiais, entre outros elementos, os quais devem ser preservados pela sociedade. Muitas vezes, as atividades humanas são determinadas e influenciadas pelas condições naturais do lugar em que a comunidade está inserida. Fauna e a flora são os animais e as árvores, viu? Deve ser cuidado do patrimônio, que deve ser zelado por todos, não é?
Senão se acabar, vai entrar em extinção e aí ninguém mais vai conhecer. Patrimônios histórico material e imaterial. Material quando você pode tocar, imaterial quando você pode ouvir, no caso uma música, uma festa, uma lenda, é imaterial. O que é? É o conjunto de bens que contam a história de um povo por meio de objetos, bens materiais, objetos materiais, e de saberes produzidos pela humanidade, que são bens imateriais, que você não pode pegar, pode ouvir, né? Agora, os patrimônios históricos materiais são representados por conjuntos arquitetônicos, vestimentas, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meio de transporte, obra de arte, documentos, entre outros elementos. Isso aí, tudo que você pode tocar. E material você não pode, mas os materiais Agora, ainda tem outro tipo de patrimônio, patrimônio histórico e materiais, São os costumes, as comidas típicas, as práticas religiosas, aqui é que vai entrar as festas, os cantos, as danças, a linguagem, entre outras manifestações artísticas e criativas de um povo. Pode ser transmitido oralmente e são produzidos e modificados ao longo da história. Aí, os materiais, agora são os imateriais, viu? Aí, uma música pode ser exatamente imaterial. Objeto, um objeto de valor, pertence à família. Então, esse objeto vai se transformar, vai colocar no museu e lá ele fica para contar a história, que muitos objetos hoje existiam, mas não existe mais hoje, nos nossos dias, né? Então ele se torna um patrimônio material. Veja bem aí as imagens, aí você vai fazer essa atividade aqui, tá bom, meus amores? Até a próxima aula, minhas crianças lindas e maravilhosas. Capricha, um abraço da tia, tá? Tem uma ótima aula, tá bom? Deus abençoe você.